E aí pessoal, boa noite! Vamos começar mais uma live aqui no Instagram. Falar hoje sobre o mercado financeiro, sobre fundos imobiliários, sobre alguns sinais, alguns erros que você pode estar cometendo ao investir em fundos imobiliários e que pode estar te levando aí a ter algum prejuízo. Então vamos explorar isso aqui hoje. Vamos falar também um pouquinho do cenário econômico, de taxa de juros, de inflação. Então você está chegando por aqui agora, não me conhece ainda, meu nome é Adriano de Paula. Sou educador financeiro, sou investidor global, Brasil, Estados Unidos, e aqui eu ajudo você a aumentar sua renda passiva investindo nos melhores fundos imobiliários de forma segura. Então, muito boa noite para quem está chegando aí, boa noite André, boa noite Vitor, boa noite Roberta. Vamos compartilhar aí, galera, clicar no aviãozinho, vamos compartilhar essa live com outras pessoas, compartilha aí, manda para aquele seu amigo que está investindo em fundo imobiliário e talvez está com prejuízo na carteira, né? Vamos entender aqui um porquê, o que está acontecendo no mercado, né? Algumas notícias também, como da Credit Suisse, que mais um banco aí que pode estar vindo à falência, né? Beirando pelo menos, alguns tópicos aqui que a gente vai falar nessa live de hoje. Então, muito boa noite, live 3 sinais de que você está perdendo dinheiro aí com fundos de investimento imobiliário, tá? Então, vou te ajudar aí a aumentar a sua renda passiva investindo nos melhores fundos imobiliários do Brasil. Um recado aqui inicial, lembrando que as inscrições para a minha mentoria financeira está aberta, tá? Até amanhã, vagas limitadíssimas, só tem mais 2 vagas disponíveis. Então quem tiver interesse me manda um direct, que eu ou a minha equipe vai entrar em contato com você aí e tirar qualquer dúvida que você tenha, né, para explicar como funciona a mentoria, toda a estrutura. Mas basicamente é um curso completo de 3 meses, onde você vai aprender desde o básico, né, para o absoluto leigo, ou até mesmo para quem já está investindo hoje como iniciante no mercado financeiro. Vão pegar na sua mão, do absoluto zero, é individual, diretamente comigo. Você vai ter, não é um curso só gravado lá no Hotmart, você não tem muitas vezes acesso, suporte de ninguém. Você vai falar comigo durante 14 semanas, vai ter grupo no WhatsApp, você vai participar de uma comunidade, eu vou te ajudar do zero a criar uma carteira que vai fazer você aumentar a sua renda passiva ao longo do tempo e quem sabe aposentar bem, né, sem depender do governo aí, viver desses rendimentos. Então, inscrições, quem tiver interesse, manda um direct aí pra gente conversar. Primeiro eu quero começar falando aqui um pouco sobre o cenário econômico, né? A gente teve em fevereiro uma inflação de 0,84%, inflação IPCA de fevereiro, veio um pouquinho aí acima da expectativa do mercado. Ainda assim, nos últimos 12 meses, nós temos uma inflação no Brasil de 5,6%, né, e a taxa de juros em 13,75%, a nossa taxa básica de juros da economia, a Selic. Eu estou comentando isso porque isso influencia muito todos os investimentos, né, todo investimento, influencia muito a Bolsa de Valores, né, então taxa de juros, inflação, influencia também principalmente os fundos imobiliários, fundos de tijolo, e também fundos de papel, tá? O que a gente espera aí para a taxa de juros nas próximas reuniões? Na semana que vem, dia 21 e 22 de março, nós temos terça e quarta-feira, temos uma nova reunião do Banco Central, do Copom, né, o nosso Comitê de Políticas Monetárias, o braço ali do Banco Central que toma conta da Selic. E a expectativa, ao meu ver, é que ainda a gente vai manter essa taxa de 3,75%. Tá? Se cair, deve cair muito pouco, mas eu creio que ainda não, porque a gente ainda tem muita incerteza e insegurança quanto ao fiscal do Brasil, né? Não está ainda muito claro aí. Com isso, o presidente do Banco Central ali, Roberto Campos Neto, ainda fica receoso de reduzir a nossa taxa de juros. Isso influencia o mercado, isso influencia os fundos imobiliários, né? Principalmente aí fundo de papel, mas a gente vê agora em fevereiro uma inflação de 0,84%, ela veio mais alta, né? E se ela veio alta, isso também faz com que o rendimento lá do fundo de papel também aumente, né? Muitos fundos imobiliários de papel, o resultado ali, o rendimento dele vem de inflação e também de CDI, né? A nossa referência aí da renda fixa, a taxa de referência de renda fixa, certificado de depósito interbancário, e com isso a gente tende a que os FIIs de papéis começam a pagar mais. Porém, né, no entanto, tem a questão de as cotas estarem caindo, né, Adriano? Tem muito imobiliário caindo muito no mercado. E aí como é que fica isso? Realmente tem muito fundo imobiliário caindo.
Mas acho que também tem muito fundo imobiliário barato. Tá? Tem muito fundo imobiliário de papel, inclusive barato no mercado, mas claro que tem que saber escolher, né? Não são todos, existe risco, como a gente está vendo aí no HCTR11, por exemplo, na HCTR11 passando por uma crise aí, até de gestão agora começa a se duvidar, né? Teve um CRI ali para um imóvel, um shopping em São Paulo, que não pagou aí alguns meses já o rendimento do CRI, então o mercado começa a ver como receoso, né, isso. Mas ontem mesmo a HCTR11 já voltou a subir 10%, né, caiu muito e teve uma esticada a 11 de 10% de alta. Isso talvez comece a sinalizar que ele chegou num preço justo, ideal, e o mercado já está vendo que está muito barato, né, para bater 10% num dia, ainda mais no mercado de fundo imobiliário, né. As ações é um pouco mais comum, em fundo imobiliário isso é totalmente incomum, aconteceu ontem com HCTR11. A inflação esse último mês agora foi bastante puxada principalmente pela questão de educação, né? Então parte de educação, material escolar, escola, aumentou bastante os custos nessa área e isso acabou puxando a inflação, o nosso IPCA para cima, né? Mas de novo, está pagando mais, tem mais IPCA, a tendência é que aqueles fundos imobiliários que estão atrelados lá a IPCA, o fundo de papel, ele vai pagar mais rendimento para você, tá? Vai aumentar o rendimento. Claro que tem fundo aí caindo bastante, né? Preço caindo, né? Assim é a renda variável, né? Então variações vão sempre ter no curto prazo e você tem que pensar aqui com a mentalidade de investidor, que é que você está investindo em fundo imobiliário, é um investimento de renda variável, então curto prazo vai acontecer. O fato é que no longo prazo a bolsa vai para cima, o fundo imobiliário vai para cima, né? O fundo imobiliário na última década foi o melhor investimento para se proteger da inflação. Rendeu mais do que a renda fixa, que o CDB, que o Tesouro Selic, que o Tesouro IPCA, que o Tesouro Pré-fixado e que a Bolsa de Valores, que o Ibovespa. Né? Na última década foi o investimento que mais teve performance, além do rendimento, o aluguel que está te pagando todo mês, livre de impostos, né? Livre de imposto de renda. Então acho que esses são os grandes atrativos do setor imobiliário. O atrativo de estar dentro do setor imobiliário, né? Um setor que historicamente já demonstrou para a gente que é muito seguro e rentável, né? Afinal, se você ganhasse alguns milhões aí, com certeza um imóvel ou outro você ia comprar. Se você não comprasse 90% desse ganho milionário fosse imóveis. Por quê? Porque você entende que esse negócio é rentável, que ele vai se valorizar ao longo do tempo. E você entende também que é seguro, né? Por quê? Existe segurança aí, o imóvel vai se valorizar. Essa mesma dinâmica a gente vê que funciona no mercado de fundo imobiliário. A questão é que você não fica todo dia ali perguntando para o corretor, lá ligando para perguntar quanto está seu imóvel. E na Bolsa de Valores a gente está toda hora vendo ali o preço do ativo, né? Então é isso que acaba chacoalhando também a gente aí em muitos momentos, né? Então considere valor de cota mais os seus rendimentos aí para fazer qualquer avaliação. Inflação nos últimos 12 meses tem caído bastante, né? Se a gente olha aí desde fevereiro de 2022, estava lá em 10,54%, subiu para 11%, 12%. E agora em 5,6%. Porém, no mês de fevereiro já começou a dar uma pernada para cima novamente do que em relação a esses últimos meses. Mas ainda caiu nos últimos 12 meses, porque embora tenha sido um pouco mais alto agora, né? Um pouco mais alto que o esperado, 0,84 em fevereiro, ainda assim foi menor do que fevereiro de 2022. O que, quando a gente olha na janela de 12 meses, fez com que nos últimos 12 meses a inflação caísse um pouco e caiu aí para 5,6%. Né? Então, como o André comentou aí, vamos focar na renda, tá? Trazendo aqui a análise de alguns setores de fundo imobiliário, né? Ativos financeiros. Quando a gente olha para ativo financeiro, né? Tudo no mercado teve queda em fundo imobiliário. Ativo financeiro caiu 1,78%, que basicamente são dos fundos imobiliários de papel, né? Em média, aqui quando a gente olha para o IFIX, está com preço sobre o valor patrimonial de 0,9%, né? Então é com 10% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Fundos de escritório subiu, foi o único que subiu aqui, 0,76%, também muito barato, em média aqui 0,61%. A gente está falando aqui de fundo de tijolo, né? Lembrando, fundo de tijolo que investe realmente na estrutura do imóvel. Fundo logísticos, industriais e varejo caiu 0,6%. Os fundos de shoppings caíram, também subiram
na verdade não é o único, né? Escritório subiu 0,76 e os fundos de shopping subiram 0,65. Né? Muita gente às vezes perguntando ali para mim desde pandemia, né, Adriano, será que fundos de shopping vai voltar? Porque shopping center, agora todo mundo aprendendo a comprar online, cada vez mais comprando, tipo em Amazon, Shopee, Mercado Livre. Cara, a galera não vai pro shopping mais comprar. Mas a minha visão é que shopping hoje em dia, não só hoje em dia, já há alguns anos, é muito mais entretenimento do que compra. Né? A gente vai no shopping para poder comer, a gente vai para passear com a família, vai para tomar um sorvete, você vai para ir na academia, numa clínica, num barzinho, numa discoteca, enfim, hoje o shopping é muito mais entretenimento. No cinema, né? Claro, no cinema. Então é muito mais entretenimento um shopping center hoje do que simplesmente só compra. Né? E tá aí a prova dos fundos imobiliários de shopping se valorizando aí nos últimos anos desde a pandemia. Né? A grande queda que teve, mas se valorizando bem desde a pandemia. Agências bancárias caindo 0,7% e os fundos de fundos, né, os FOFs, fundo de fundo caindo aí 0,63%. Tá? Em média o IFIX caindo 0,68%, lembrando que o IFIX é o índice que mede a média, né, o índice dos principais e mais negociados fundos imobiliários, ele pega ali uma média desses fundos imobiliários no mercado. Fundos nos últimos 30 dias, os que mais caíram aí, os que mais subiram. Vou destacar o top 5 aqui, tá? Top 5 que mais caiu e mais subiu. O que mais caiu aqui? A HCTR11, né? Como eu comentei aqui, a HCTR11 passando aí por até uma certa crise, de certa forma, com vários, com alguns CRIs, né, não sendo pago, principalmente ali um que foi dinheiro emprestado para shopping, um shopping em São Paulo, shopping tipo da madrugada lá, de baixo custo, e agora teve alguns problemas ali para essa liquidação. Né? Agora começa também um burburinho ali com relação à confiabilidade, à credibilidade da gestão. Inclusive até recentemente o gestor da HCTR11 foi aí a público comentar o cenário. Enfim, na minha visão ainda é um fundo bom, né? Tem o seu risco, né? Então vai ter retorno, mas também vai ter risco. Resta saber se você quer correr esse risco ou não. Talvez não seja para qualquer pessoa estar investindo, mas a minha visão é que ainda é um fundo interessante. Tá? XPPR11 caiu 18,7% nos últimos 30 dias, o HCTR11 caiu 21,9% nos últimos 30 dias, o CAR11 caiu 14,8% nos últimos 30 dias, o DEVA11 caiu 13,1% nos últimos 30 dias, DEVA11 também está aí com CRIs com problemas de pagamento, né, inadimplência, e BCR11 que caiu 9,6%. Tá? Falando agora dos top, né, os top 5 aqui que mais subiu, foi o RCRB11, subiu 6,8%, BRCR11 que subiu 5,5%, KFOF11 subiu 5,3%, HGCR11 subiu 4,9% e o GTWR11 que subiu 4,7% aí nesses últimos 30 dias. E um grande acontecimento também que surgiu aí no mercado foi a questão agora da Credit Suisse. Né? Primeiro o SVB, o Silicon Valley Bank, que isso basicamente aí não afeta muito fundos imobiliários, mas afeta mais ali talvez bolsa de valores, né? Algum banco aqui no Brasil. Agora a Credit Suisse tem vários fundos imobiliários sob a sua gestão. Né? A Credit Suisse, as ações aí caíram 20% nesses últimos dias e recebi até muitas mensagens das pessoas perguntando como é que isso afeta, como é que fica agora o mercado de fundo imobiliário, né? Esses fundos geridos pela Credit Suisse. Fundos como HGLG11, HGRU11, HGCR11, né? São fundos bem conhecidos no mercado. E o Credit Suisse é um banco muito renomado, um banco suíço, um banco de muito renome. Mas o que acontece se ele vir a falir? Né? Vamos pensar aqui de forma bem prática, né? Sem muita, vamos falar da história de Credit Suisse, mas de forma mais prática. O que acontece? O patrimônio do fundo é dos cotistas. Tá? Todo o patrimônio do fundo é dos cotistas. Então, de forma prática, o que é importante a gente entender é que, como o patrimônio do fundo é do cotista, os imóveis do fundo, os empreendimentos, os ativos, tudo isso o cotista que é dono. Então, a Credit Suisse, o papel dela é fazer a gestão, a administração. Ela basicamente presta um serviço para a gestão do fundo. Tá? Se acontecer da Credit Suisse vir a falir, por exemplo, quebrar, o que pode ser feito?
é só pegar, né, para a gente resolver o problema, é só pegar toda a administração, a gestão e passar para uma outra empresa, para um outro banco, para um outro administrador. E aí você vai ter um novo administrador, um novo gestor ali tomando conta do fundo. Tá? Claro que é uma pessoa que está trabalhando, que também tira a sua rentabilidade, né? Mas o patrimônio, o grosso, né, o dinheiro que está ali no fundo imobiliário, não é do banco, não é da Credit Suisse, seja ela ou qualquer outra gestora administradora. É dos cotistas, é a parcelinha que você tem de grana aí que você colocou lá no empreendimento, tá? Então, com relação a isso, fique tranquilo. A gente tem que saber aí separar as informações, né, os ruídos, notícia boa, notícia correta das notícias ruins, né? Como fizeram aí com o Silicon Valley Bank, falando de Nubank, que o Nubank vai quebrar, né? C6 pode quebrar, Inter será que vai quebrar? Galera, e é só assim, o pessoal influência, às vezes colocando pilha, colocando até um receio, um medo em todo mundo, porque o Nubank já até anunciou, o Nubank é um banco que está listado lá fora, na Bolsa Americana, ele precisou se justificar ali para os órgãos americanos e já falou, não tenho nada no Silicon Valley Bank. Se eu não tenho nada lá, por esse motivo não vai quebrar. Né? Se amanhã ou depois, por algum outro motivo, vir alguma intervenção, alguma falência, aí pode ser. Né? Pode ser alguma coisa que não está no radar agora, pode ser alguma coisa que aconteça daqui 1, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas por Silicon Valley Bank, no Nubank anunciou, olha, não temos nada lá. Né? É só as pessoas venderam notícia para te colocar no desespero, porque às vezes você tem grana no Nubank, você vai ficar aí desesperado, o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Tá? Então tem que saber aí separar essas notícias boas das ruins, né? Saber separar o ruído, tá? Isso é muito importante. Mas a gente falar aqui de alguns sinais, né, que pode demonstrar, trouxe uma visão aqui um pouco do mercado que está acontecendo agora, mas trazendo aqui alguns pontos. Por que às vezes as pessoas estão investindo errado no fundo imobiliário e estão tendo prejuízo? Primeiro ponto é você ficar aí ouvindo diquinhas ou uma carteira recomendada de um influencer, de alguém lá do YouTube, ou aqui no Instagram, simplesmente ouvir o que aquela pessoa está falando e ir lá e comprar, né? Sem fazer uma análise, sem analisar, né? Eu estou aqui te trazendo uma visão do mercado. Eu comentei alguns fundos imobiliários aqui que se valorizaram nos últimos 30 dias, que se desvalorizaram, né? O que está acontecendo com cada um, o que está acontecendo com a gestão, mas eu não estou te falando para você ir lá e comprar e investir, né? E mesmo se eu estiver falando, você tem que fazer uma análise antes, entender se faz sentido para você, se é do seu perfil, se aquele fundo tem uma boa gestão, se tem bons imóveis, se tem bons ativos, se você está pagando um preço justo. Então são fatores para analisar, né? Diferente talvez você ter lá um consultor financeiro, um mentor que está acompanhando o seu lado, tá, né, de mão dada com você, te sugerindo ali, porque ele vai te conhecendo, entendendo de fato o que faz sentido para você. E não você simplesmente pegar numa live, num vídeo, pegar a diquinha ou uma carteira recomendada. Porque, sabe por quê? Porque se você não fizer uma análise, as chances são grandes de que essa carteira de investimento que você está comprando ali, vários ativos aleatórios que você está ouvindo falar, ela não vai fazer sentido com o seu perfil de investidor. Ela não vai fazer sentido com os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Ela não vai fazer sentido também, às vezes, com a aptidão, com o nível de risco que você quer correr. Eu comentei aqui do HCTR11. Será que é um bom fundo ainda? Não é? Tem uma boa gestão ainda ou não? Está com CRI sem pagar com inadimplência? Está ficando barato, então pode ser bom? Existe risco. Então pode ser que faça sentido para você, pode ser que não. Pode ser que para dois grandes investidores no mercado, para um faz sentido, para outro não. Ou para a carteira de um, que já tem tanto ativo de risco, não faz sentido. Mas para a carteira do outro, que está com menos risco, já faz sentido. E para a carteira desse um que não faz sentido, se ele não tivesse já tanto risco, até faria sentido. Então veja que o negócio é um todo, né? Não é aquele HCTR11 isolado, a ação da Petrobras isolada. Não é isolado, é um todo. Então por isso você tem que saber entender, não só ouvir a diquinha, não só olhar uma carteira recomendada, mas entender se aquilo faz sentido para você, para o seu perfil, para o seu momento de vida, para o quanto você ganha, para a sua reserva de emergência, para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, para o nível de risco que você quer correr. Você deita a cabeça no travesseiro lá e dorme tranquilo, caindo 20%? Se não,
talvez não faça sentido. Então, isso é um ponto importante que você precisa entender. Se você ficar montando uma carteira de investimento, investindo só na diquinha, só na carteira recomendada, esse é um sinal de que provavelmente você está perdendo dinheiro com fundo imobiliário. Não só com fundo imobiliário, mas tratando aqui de fundo imobiliário. Fundos imobiliários que pagam alto rendimento. Se você só está investindo naquele fundo que paga alto rendimento, você vai lá e olha o dividendo yield. Pá, dividendo yield explodindo. Alto rendimento. É nesse que eu vou. Se você tem uma carteira muito concentrada ali em papel, em fundos de papel, você está correndo um baita de um risco. Você está ganhando uma renda alta hoje, mas está correndo muito risco. E talvez isso vai custar caro lá na frente. Então, não tem uma carteira muito concentrada, uma exposição muito grande em fundo de papel. Tem também fundo de tijolo. Diversifique sua carteira. E em várias classes de ativos também. Em várias classes de ativos. Então, esse é um ponto importante. Se você também está com prejuízo na sua carteira, outra dica aqui, outra informação, outro ponto que você tem que pensar como investidor, é não sair vendendo prejuízo. Não saia que nem louco vendendo prejuízo. Aquele ativo bom que caiu de preço é uma oportunidade mais em conta, mais barato de você comprar. Você vai comprar mais barato. Compra um bom ativo mais barato. Lá, por mais que está tendo oscilação hoje, lá na frente é isso que vai te gerar renda. É isso que vai fazer você viver dessa renda. Então, claro que a gente tem sempre o investimento, O investidor sempre tem medo de perder, Mas se vem medo de perder também muitas vezes vem de não saber o que está fazendo. Então, você só tem prejuízo se você vende. Comprei lá 10 cotas de uma ação X, paguei R$100, ela está caindo agora para 90. Você vendeu? Não, então você não tem prejuízo. Quer dizer que momentaneamente você está com aquele ativo, aquela ação, aquela cota de fundo imobiliário está valendo R$10 a menos. Mas você continua tendo a mesma coisa. O mesmo ativo, do mesmo negócio, do mesmo fundo imobiliário, com os mesmos imóveis, te pagando a mesma renda, ou até mais. Você tem a possibilidade agora de comprar aquilo mais barato. Se é um bom ativo, se continua com os fundamentos bons. Isso vai te ajudar a fazer mais renda no futuro. Eu até comentei mais cedo numa mentoria, fazendo uma analogia aqui para uma pessoa, até para explicar. É a mesma coisa que você comprar 1 quilo de batata no mercado e pagar, sei lá, R$5 hoje o quilo. E na semana que vem você vai comprar 1 quilo de batata e você paga 6. É a batata do mesmo jeito. É 1 quilo de batata. Essa, se você quer pagar 5, você quer pagar 6. Eu quero pagar R$1 no quilo da batata. Então quando cair para 1 quilo, você vai lá e compra. Você está comprando a mesma coisa. 1 quilo de batata. Só que você está pagando mais em conta. Subir e ficar muito caro, você está comprando a mesma coisa e está pagando mais caro. Então se aquilo é bom para você, se faz sentido, você tem a possibilidade de comprar mais em conta, mais barato. Tá? Então não saia vendendo no prejuízo correndo. Entenda se aquilo tem bons fundamentos. Quer um exemplo? A gente gosta de uma promoção. O brasileiro adora uma promoção. Puta, a mulherada vai nas lojas, se tiver escrito promoção, já ganhou. Tem uma peça de roupa lá, R$ 49,90. Não está escrito promoção. A mesma peça no outro dia, R$ 49,90. Está escrito promoção, R$ 49,90. Existe uma tendência, você tem uma inclinação a talvez querer comprar aquilo se é alguma coisa que você de repente você já quer. E a mesma peça que estava semana passada, R$ 49,90. Agora está promoção R$ 49,90, você está inclinado a comprar. Você vai no supermercado comprar qualquer coisa. Um pacote de bolacha. Está R$ 3,99. Mas se tiver promoção R$ 3,99, nós tendemos a estar mais inclinados a comprar. Se você for comprar uma televisão hoje, estiver na promoção, você quer comprar na promoção, você quer pagar mais barato. A mesma coisa, o mesmo ativo, o mesmo bem, a mesma coisa que você vai consumir, que seja. Só que num ativo é diferente. Por quê? Porque você vê seu dinheiro mexendo. Você fala, não, mas eu já tenho isso aqui, está valendo menos. Imagina que você tem uma televisão na sua sala hoje que vale R$2.000. E aí começa a vir tecnologia muito, muito nova, lançar uma TV muito louca, muito nossa, cara, faz tudo, parece que está dentro do filme ali.
E começa a ser vendida a R$2.000, R$2.500. Cara, a televisão que você tem hoje vai ser vendida por 500, por R$400. Ela já não vale mais nada. E a sua, da sua sala, também agora vale R$400, R$500. Não vale mais 1.000, né? Porque veio tecnologia nova. Só que para isso você não olha. Você fala, não, tá aqui, mesma coisa. Se você fizesse comparativo, é a mesma coisa. Você comprou um celular que passou o tempo, ele vale menos. Você comprou uma mesa na sua casa que é o tempo, ele vale menos. Tudo vai mudando, né? Vai oscilando, vai perdendo valor. Exceto algumas poucas coisas, coisas mais escassas, né? Pouquíssimas coisas vão se valorizando ao longo do tempo. Existe mais valor agregado naquilo, né? Não é tão defasado com tecnologia. Mas perceba que quando você tem uma promoção, você quer comprar mais daquilo. Agora, promoção no investimento, promoção numa cota de fundo imobiliário, muitas vezes você não quer investir. Porque você olha aquilo que você já tem que está caindo, está toda hora piscando ali na tela para você o valor caindo. E aqui que a gente está indo para a mentalidade do investidor, né? A gente tem que mudar essa pegada. Né? Mentalidade do investidor. Olhe para o progresso que você está tendo. Você está comprando ali mais cotas. Se for mais barato, melhor ainda. Você vai aumentar a quantidade de cotas que você tem, a participação que você tem naquele fundo. E toda a renda que aquele fundo gera, agora você tem uma participação maior. Você tem cada vez mais um pedaço daquele negócio que vai estar gerando renda para você. Tá? Então tome cuidado para não sair vendendo na loucura, né? Porque está com um pequeno prejuízo, vai lá e vende. Né? Talvez é o momento de você comprar mais. Claro que olhando se a sua carteira está ajustada, o nível de risco que é correr, o seu perfil de investidor, né? Todos esses fatores são importantes. Tá? Outro ponto é você não saber o preço justo daquilo que você está comprando. Então olha só, as diquinhas e a carteirinha recomendada. Cara, tô cheio. Começa a observar a carteira recomendada lá do fulano de tal. Hoje, pro mês de março. Aí chega em abril, dá uma olhada no que ele recomendou e quanto que rendeu cada um. Se é o sensacional. É só alguém tentando te vender um negócio ali. Só fomentando informação, jogando no ar. Mas não é certeza que aquilo vai virar. Então você tem que analisar. Tem que analisar. Né? Tem que analisar. Então, diquinha, carteira recomendada, vai te trazer prejuízo. Concentrar muito numa carteira de fundo de papel, só olhando o dividend yield, só o rendimento mensal, vai te trazer prejuízo. E outro ponto, você não saber pagar o preço justo, certamente vai te trazer prejuízo. Até para você saber também qual que é o momento de vender. Né? Quando está num preço interessante para poder vender. Quando aquilo está valorizado agora. É agora a hora de eu vender. Né? O preço justo é algo interessante da gente ver. Né? Não adianta você pagar caro no negócio. Não adianta você pagar caro. Tudo na economia ela tem um preço. A gente falou do mercado aqui, né? A gente falou de um pacote de bolacha, falando da batata, por exemplo. Falando de uma televisão. Já veio um preço na sua mente. Quanto que deve estar custando o quilo da batata? Cara, dependendo do preço que te oferecer, você não vai comprar, porque você fala, não vale, é muito caro isso. Quanto que é uma televisão hoje? Uma televisão tal, modelo X, da marca tal, que tem essa tecnologia, faz isso, aquilo, né? Smart TV, da marca... Cara, ela tem um preço. A gente já tem uma ideia de preço criado na economia. Quanto que é um pacote de bolacha? Já tem uma ideia de preço. Então, pagar um preço justo é sempre um ótimo negócio. Não só no mercado, não só em fundo imobiliário, né? Na vida. Sei lá, fazer uma compra de supermercado todo mês, você vai comprar todo mês. Pagar um preço justo pelas coisas é o que vai te colocar dinheiro no seu bolso. É o que vai fazer com que você gaste demais à toa. O seu dinheiro está indo embora, você não sabe onde está indo. Porque você compra, vai lá que você compra o que você quer, independente do preço que está. O preço que coloca, você vai e consome. É o que a gente fala da gasolina, né? A gasolina sobe, mas o brasileiro vai lá e abastece. Vai, então pode comprar o preço que quiser. Porque todo mundo vai lá e compra. Todo mundo vai lá e abastece. Então, saber o preço justo é algo importante para você pagar um preço legal. Não adianta pagar caro. Você pagar caro, no final das contas, vai estar fazendo um mau negócio. Se você for no mercado, ou no mercado muito, sabe aquele mercado mais diferenciado da cidade, que tem as coisas tudo mais caras, que é dos bambambam e tal, e comprar a mesma coisa e pagar tudo muito mais caro,
vai ser um mau negócio. Você está comprando a mesma coisa para pagar muito mais caro. Outra coisa que você já está, né? Tá sobrando, esbanjando, não faz diferença nenhuma. É cômodo para você, você vai lá, compra lá e acabou, não faz diferença nenhuma. Mas se não, cara, tá tirando dinheiro do seu bolso. São as pequenas economias aí que a gente faz a diferença. E é a mesma coisa aqui também. Então, pagar um preço justo é importante, tá? Pagar um preço justo certamente é muito importante. Então, lembrando aqui, né, eu comentei sobre a mentoria financeira. Estou com as inscrições abertas para a mentoria financeira. Se você tiver interesse aí em aprender a aumentar sua renda passiva, investindo nos melhores fundos imobiliários de forma segura, construindo aí a sua aposentadoria, né, sua renda passiva no futuro, eu te convido a conhecer melhor a mentoria financeira. As vagas são limitadas e vão até amanhã as inscrições, tá? Então, se você tiver interesse, me mande um direct que eu ou alguém da minha equipe aí, até de repente no meio da live aqui, já vai entrar em contato com você e para poder te explicar, tirar qualquer dúvida que você tenha, né, explicar toda a metodologia, todo o processo, o método que eu utilizo para poder ensinar sobre finanças, investimento e fundos imobiliários, como que você vai construir a sua renda aí ao longo do tempo, tá? Tirando todas as suas dúvidas, todos os detalhes, duração do curso, tempo, horas, vai ter contato diretamente comigo, é individual, é totalmente personalizado para cada pessoa, então com certeza vai ter um ganho muito grande do que só comprar um curso numa plataforma, por exemplo, no Hotmart, né, que muitas vezes aí tem pessoas que nem dá suporte, né, já vi muito comentário assim, tá? Então esse é o grande diferencial de ter uma mentoria, de ter alguém realmente acompanhando aí bem de perto, tá? Enfim, falando aqui de perdas, falamos dos fundos mais valorizados, né, de uns sinais para você tomar cuidado para não ter prejuízo. Falando de mentalidade de investidor, né, essa questão do progresso. Então, o progresso é muito interessante. Vai acumulando as suas cotas, vai comprando bons fundos imobiliários, foca na renda, a sua renda passiva vai crescendo ao longo do tempo. Essa mentalidade que a gente tem que ter do investidor, tá? Qualquer investimento que a gente faça, sempre comenta, a gente tem que bater a inflação, né, que é o IPCA basicamente, né? IPCA, o principal índice indicador de inflação no Brasil, que agora está um pouco mais baixo, mas via de regra, né, temos inflação alta no Brasil. Então qualquer investimento que você faça é importantíssimo superar a inflação, principalmente no longo prazo, tá? E se você está investindo em título público, CDB, LCI, LCA de médio e longo prazo, pré-fixado, indexado à inflação, cuidado com a marcação a mercado. As taxas estão na altura e eu tô chovendo mensagem para mim falando, André, eu estou com prejuízo no pré-fixado no IPCA+. É porque você comprou lá atrás uma taxa mais baixa, a taxa subiu, o preço do título caiu, marcação ao mercado, por isso você está com prejuízo. Então tem que ficar atento nisso aí. Tá? Com o fundo imobiliário, no longo prazo, os gráficos estão aí. Ele te protege da inflação. O fundo imobiliário protegeu na última década, foi o melhor investimento que mais teve resultado da inflação, para proteção da inflação na última década. Tá? Muito superior à Bolsa de Valores e até mesmo o CDI, né, o básico da nossa renda fixa. Tá? Então, olhe para isso também, mas também cuidado para não concentrar tudo lá na carteira de fundo de papel, né, que tem os seus receios, né, o seu cuidado aí. Tá? Então, galera, se você identificou algum erro aqui, deixa um comentário. Algum desses erros você já cometeu, ou está cometendo hoje, né, aquela diquinha de algum influencer, de um vídeo que você viu no YouTube, de uma live ou de um post no Instagram, né, alguma dica que você foi lá, pela essa dica, fui e comprei a cota do fundo imobiliário. Como é que está o rendimento desse fundo imobiliário? Deixa nos comentários aqui. Outro ponto, está concentrado muito em fundo de papel? Então deixa nos comentários aqui se você está investindo muito em fundo de papel, que existe mais risco. Risco e retorno, cara, anda paralelo, tá? Anda aqui, ó, anda junto, de mão dada. Se tem mais risco, tem mais retorno. Se quer mais retorno, você vai correr mais risco. Anda junto, não tem como descolar um do outro. Se tem mais retorno, o risco está caminhando junto. Se tem menos retorno, o risco também está freando junto. Tá? Menos risco, menos retorno, mais risco, mais retorno. Resta saber o nível de risco. Rendimento a gente quer demais, né? Rendimento eu quero, só que eu quero com baixo risco. Não existe. Se quer mais rendimento, vai ter mais risco. Resta você saber o nível de risco, né, que você quer correr, que faz sentido para você, que você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo, que você vai ver lá cair tantos por cento e está tudo certo, que você já
virou a chavinha, mentalidade de investidor e está focando na sua renda. Que você sabe que é renda variável e faz parte, mas no médio e longo prazo esse negócio vai subir, valorizar e vai colocar mais dinheiro no seu bolso, vai te proteger da inflação. Você está construindo sua aposentadoria no futuro. Eu até fiz um vídeo recentemente. Quem tem menos de 40 anos, gente, cara, desculpa, mas você não vai se aposentar. E desculpa falar aqui, você tem menos de 40, você não vai se aposentar. Nós estamos aí com reformas atrás de reformas e mais reformas para poder fechar a conta. Hoje, a gente precisa de cerca de 8 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de um. Tudo que você trabalha hoje, desconta lá, né, CLT, desconta todo mês, não é para a sua aposentadoria. A gente acha que tudo que você está contribuindo hoje é para quando eu aposentar no futuro. Então trabalho hoje lá, desconto a minha folha, quando eu aposentar, minha aposentadoria está garantida. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tudo que está descontando o seu hoje é para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Mas quando você se aposentar, tem que ter alguém trabalhando. O governo vai ter que estar recolhendo o INSS todo mês para poder pagar a sua aposentadoria. E se cada vez a população está mais envelhecendo, né, a gente tem cada vez menos filhos. Minha avó teve 7 filhos. Né? A avó da minha esposa teve 18 filhos. Né? A geração dos meus pais, meus tios, tiveram 3, 4 filhos, 2, 3, 4. A minha geração, eu tenho uma. Né? Tem muita gente que não tem nenhum. Tem muita gente que não quer ter. E a gente já vê muitos dados demográficos, e IBGE solta muitos dados nesse sentido. Não só no Brasil, mas no mundo isso vai acontecer. Principalmente no Brasil. Né? Estados Unidos ainda tem muito filho, né? Os caras têm 3, 4 filhos lá, adoram ter um monte de filho. Agora aqui, a população está envelhecendo. Cada vez mais pessoas mais velhas. Vai ter muito mais pessoas aposentando na fase de aposentadoria e pouquíssimas pessoas contribuindo. Então como é que o INSS vai pagar a sua aposentadoria? Ou, até se ele pagar, quanto que ele vai pagar? Como é que vai estar esse negócio? Se cada vez está mais, né, defasado, né, crítico pra gente. Minha avó um tempo atrás ganhava lá, ganha até hoje, né, um salário mínimo de pensionista do INSS. Mas quando ganhava 300, 400 reais, que era o salário mínimo, ela vivia melhor que hoje está 1.300. Por quê? Porque as coisas estão muito mais em conta. Né? Com 300, 400 reais de salário mínimo, você vivia muito melhor. Você pagava 99 centavos num pacote de feijão, 5 reais no pacote de arroz, 8 reais no quilo de carne. Agora hoje está 1.300, mas quanto está custando as coisas? Então o que importa é o poder de compra no final das contas, não importa quanto você ganha. Não adianta amanhã o governo falar, olha, assinou aqui, pum, 5 mil reais salário mínimo para todo mundo. Salário mínimo agora é 5 mil reais no Brasil. Só que aí você vai abastecer, a gasolina está 32 reais o litro. Você vai comprar um quilo de carne, né, segunda ainda está 90 reais o quilo. Você vai, sei lá, almoçar fora, num lugar simples, um prato feito, você vai pagar 150 reais. Aí a conta não fecha. Não adianta nada. É isso que vai acontecer, um efeito inflacionário, tudo vai subir e ficar muito caro. Então a gente tem que pensar no nosso poder de compra. Né? Ainda que haja lá na frente Previdência Social e INSS, qual vai ser o poder de compra que você vai ter? O que você vai conseguir comprar? Como é que você vai viver com um salário mínimo? Já pensou? Que cada vez está ficando mais defasado, cada vez pior. Aí o que acontece hoje em dia? Já acontece hoje. As pessoas precisam continuar trabalhando. Cara, foi o tempo que quem aposentava com 45, 50 anos não consegue mais. E não aposenta bem também, né? Mesmo que conseguir. Já foi o tempo de quem estava aposentando com 60. Né? Hoje está aposentando com 65, 68, 70. E continua trabalhando. Por quê? Porque senão a conta não fecha. O que eu ganho de aposentadoria eu não consigo viver, mal viver, com uma baixíssima qualidade de vida. Infelizmente hoje 1% do brasileiro consegue manter o mesmo padrão de vida de quando estava nativa, de quando trabalhava. Você trabalha uma vida inteira, contribui a vida inteira para o sistema, para a Previdência Social e INSS, para chegar no final da vida, te pagar uma merreca e você não ter qualidade de vida. Você tem que fazer sua aposentadoria em paralelo. É por isso que muita gente começou com previdência privada, né? Não só previdência social, mas a previdência privada, que é um dos meios para você construir sua aposentadoria. Mas existem vários outros. Né? Previdência privada no Brasil, no geral, é horrível. Rende muito pouco. Rende muito pouco.
Foi a ideia de criar aí uma previdência privada para ter um negócio em paralelo, para falar, olha, você é muito esperto, muito bom, você está construindo sua aposentadoria em paralelo e não vai depender só da aposentadoria do governo. Só que eu te pago uma miséria de rendimento. Fundo imobiliário é muito mais interessante. Você vai aumentar a sua renda passiva ao longo do tempo e vai também ter essa aposentadoria. Então, esse é um ponto aqui muito interessante. Como é que vai estar a previdência social? Né? Se tiver. Então, as chances são grandes que se você hoje tem menos de 40 anos, com esse monte de reforma que está tendo de tempo em tempo, você não vai se aposentar. Por quê? Talvez para aposentar, você vai ter que trabalhar até 85 anos, 80 anos, 90 anos. E, de novo, se acontecer, né, como vai estar? Como será que vai estar o INSS, a Previdência Social? Né? Qual vai ser o seu ganho mensal para poder viver? Então, esse é o ponto aqui. Se você, de novo, tem algum dessas falhas aqui, né, algum desses sinais de que está investindo em fundo imobiliário de maneira incorreta, deixe seu comentário, escreve aí para a gente conversar, para eu te ajudar aí. E também, pessoal, compartilha essa live aqui, manda aí para as pessoas que investem hoje em fundo imobiliário, que pode estar cometendo o mesmo erro, né? E exatamente, a INSS, aí, como muita gente já fala, isso nunca será suficiente, é o INSS, então não vai ser suficiente. Você tem que começar hoje a construir a sua renda passiva, a construir a sua aposentadoria, pensar no seu futuro, e não só no seu futuro, mas no futuro da sua família, né? Sua esposa, seus filhos, enfim. É essa que a gente tem que pensar, porque, de fato, como é que vai estar esse negócio lá na frente? De fato, eu me preocupo se quem tem menos de 40 anos hoje vai conseguir se aposentar, mesmo se conseguir, como que vai estar, né? Como que vai ser se hoje o negócio já está bem feito, tá? Então, se você quiser me ajuda, quiser a minha ajuda aqui como seu orientador, seu mentor, seu consultor financeiro, para te ajudar a aumentar a renda passiva, investindo nos melhores fundos imobiliários de forma segura, né? Vou pegar na sua mão realmente passo a passo, desde o básico de mentalidade, de finanças pessoais, de organização financeira, crédito, dívida, o que é ativo e passivo, a gente entender alguns pontos importantes da economia. Então, o que é taxa de juros, inflação, IGPM, qual que é o papel do Banco Central, como que isso afeta o seu bolso, quer você invista ou não, a marcação ao mercado, título público, título privado, os fundos imobiliários, né? Como é que você faz para gerar renda para você todo mês. Tá? Então, enfim, é isso. Se você tiver interesse, último recado aqui, amanhã é o último dia para se inscrever na mentoria financeira, um processo totalmente individual, personalizado, é eu e você, vou pegar na sua mão para te ajudar a sair do zero, ou até mesmo do iniciante para o intermediário, para um avançado, você conhecer cada vez mais o mercado financeiro. Tá? Vou te ajudar a aumentar a sua renda passiva, investindo nos melhores fundos imobiliários de forma segura. Me mande um direct que eu ou a minha equipe aí vamos entrar em contato com você para tirar todas as suas dúvidas, aí ficar tudo claro, né? Você saber realmente como funciona o processo e vai ter todos os bônus, todas as garantias, tem tudo que está incluído aí na mentoria financeira, tá? Enfim, não esquece também de me seguir, para quem não me segue ainda, não esquece de seguir aqui no Instagram e também no YouTube, tá? Tem vídeo lá toda semana, trazendo conteúdo aqui para vocês, para te ajudar a cuidar das suas finanças e investir cada vez melhor, cuidar do seu futuro e da sua família. Fechado, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que participou aqui, deixou os comentários aí, Andrezão sempre aqui comigo aí, deixando os comentários. Muito obrigado, tamo junto, galera, valeu, grande abraço aí e até quinta-feira que vem, 8 horas da noite, toda quinta, 8 da noite, tem live aqui no Instagram, beleza? E toda semana tem vídeo novo ali, terça-feira no YouTube. Valeu, grande abraço, fico por aqui, até a próxima, valeu!